Olá, meu nome é Rony, sou professor de matemática e eu vou corrigir aqui a prova da Embraer para os alunos que entraram em 2023, tá? Então essa prova foi realizada em 2022 para a turma que entrou em 2023. Então a prova ela tem várias matérias, né? Ela é dividida em matérias, em disciplinas, língua portuguesa, ciência, história, geografia, e a matemática ela começa na questão 26, tá? Então a primeira questão de matemática é a de número 26. Então vamos lá. Tem-se 5 caixas com uma dúzia de lápis cada uma e 3 caixas com 2 dúzias de lápis cada uma. Pretende-se distribuir o total de lápis em grupos contendo 6 lápis cada grupo. Nesse caso, a quantidade de grupos que será obtido é igual a... Bom, aqui é uma continha bem simples, né? A gente tem 5 caixas com uma dúzia de lápis cada, ou seja, a gente tem 5 caixas com 12. Então, a gente faz 5 vezes 12, 60 lápis. E 3 caixas vêm com 2 dúzias. 2 dúzias, 24, né? Então, 3 vezes 24, 72. E aí, quantos lápis a gente vai ter? É só a gente somar, né? 60 mais 72. A gente vai ter 132 lápis no total, tá? Então, ele quer distribuir o total de lápis em grupos contendo 6 lápis. Então, é só a gente fazer 132 dividido por 6. Aí, fazendo a continha aqui, né? Aqui sobra 1, baixo 2, 12 por 6 dá 2. E sobra 0. Então, letra C, 22 grupos, né? 22 caixinhas aí de 6 lápis cada uma. Vamos para a 27ª. Questão 27. Celso tinha R$ 185 antes de realizar as seguintes compras. Camiseta no valor de 51, boné no valor de R$ 27,50, presente para sua professora no valor de R$ 45,80. Aí, após ele efetuar essas compras, ele recebeu sua mesada no valor de R$ 90. Depois disso, o valor que o Celso passou a ter foi de... Então, ele tinha 185. Aí, ele foi lá e fez essas compras aqui. Então, tem várias maneiras a gente fazer, né? Mas aí eu vou somar aqui as compras que ele fez e ver o total que ele gastou. Então, eu vou somar 51 mais 27,50 mais 45,80. Aí, somando isso, vai um aqui, né? 12, 13, 14, vai um aqui, 6, 10, 12. Ele gastou 124,30. Então, como ele tinha 185, eu vou subtrair 124,30. Posso colocar um 00 aqui, né? Aí aqui dá 0, aqui dá 7, aqui dá 0, aqui dá 6, né? E aí depois ele ganhou a mesada dele de R$ 90. Então, isso aqui, R$ 60,70, foi o que sobrou. Depois ele ganhou R$ 90. Então, eu vou somar aos R$ 60,70 os R$ 90. E aí vai dar um total de R$ 150,70, que é a letra C também. Ó. Questão bem facinho, né? Tá bem mais fácil que nos anos anteriores. Vamos para a próxima? Questão 28. No Sistema Internacional de Medidas, a temperatura é medida na unidade Kelvin, representado pela letra K. Aqui no Brasil é comum medir-se a temperatura utilizando a unidade graus Celsius, representado por uma bolinha, né, e a letra C. Sendo a relação entre essas unidades geralmente escrita como TK, temperatura em Kelvin, igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Em que TK representa a temperatura em Kelvin e TC a temperatura em graus Celsius. Em 2020, foi registrado um dos dias mais quentes na cidade de Botucatu, 312,2 kelvins. Em graus Celsius, essa temperatura foi de quanto? Então, é só eu pegar essa expressão aqui, né, essa equação aqui, e substituir. No lugar do TK, né, eu coloco 312. Então, é só eu substituir, coloco 312,2 no Kelvin, temperatura Kelvin. E aí o que eu quero é o grau Celsius, né? Que vai ser a única incógnita que eu tenho aqui na equação, né? Aí o que faz? Troca, né? De membro aqui. Então vai ficar assim, temperatura em graus Celsius igual a 312,2 menos 273, certo? Se você tem dúvida nisso daqui, né? Você faz passo a passo aí, tá, gente? Olha, uma coisa que eu posso fazer daqui é o seguinte, eu posso trocar todo mundo de membro e não mexe no sinal de ninguém. Por exemplo, quem está no segundo membro aqui é o TC, né?
mais 273 igual 312,2, certo? E aí você passa o 273 para lá. Então, eu posso fazer isso. Todo mundo que está no primeiro membro vai para o segundo, todo mundo que está no segundo vem para o primeiro. E eu não mexo no sinal de ninguém, tá bom? Foi isso que eu fiz aqui, ó. E aí depois eu passo 273 para lá. Então ficaria assim, temperatura em graus Celsius igual 312,2 menos 273. Certo? Que é o que eu coloquei aqui direto já, tá bom? E aí eu vou subtrair, né? Então você vai fazer aqui, ó, 312,2 menos 273. Se quiser pôr um zero aqui. Então 0 para 2 é 2, 3 para 2 dá 9, aqui fica 3 e aqui fica 0, né? Então 39,2 vai ser a letra B, certo? Vamos para o próximo. 29. De acordo com informações apresentadas pelo IBGE, pode-se afirmar que, em 2021, na cidade de Botucatu, adicionando-se o número de matrículas feitas no ensino fundamental com o número de matrículas feitas no ensino médio, tem-se 22.642, ou seja, somando as matrículas feitas no ensino médio, no ensino fundamental, com o ensino médio, tem-se 22.642. E subtraindo-se o número de matrículas feitas no ensino médio do número de matrículas feitas no ensino fundamental, então, olha, eu tenho as matrículas do ensino fundamental e subtraindo-se do ensino médio, tá? Então, toma cuidado aqui para não fazer o contrário. Tem-se 11.504. Até porque, gente, eu acho que todo mundo aí sabe, né, que tem mais alunos no fundamental do que no médio, né? Porque muita gente, todo mundo faz o ensino fundamental, que é do primeiro ao nono ano, mas não é todo mundo que faz o ensino médio. Tem muita gente que desiste, né, que para de estudar, que vai trabalhar, enfim, tem vários motivos aí, né? Então, se você tá com dúvida aí, né, você dá uma interpretadinha, olha, já que os dados são do IBGE, são dados reais, você dá uma interpretada, você ficar na dúvida, putz, e agora? É o médio menos o fundamental ou o fundamental menos o médio? Aí você dá uma pensadinha e vê, não, eu acho que o fundamental tem mais do que o médio, né? Então, vai ser o fundamental menos o médio, tá? Então, teve 11 mil matrículas a mais do que o médio. Tá? E aí a gente cai num sisteminha aqui, olha, né? Aquele sisteminha que tem a chave aqui, e aí tá facinho resolver, né? Você soma as duas equações, ó, 1 EF com 1 EF dá 2 EF, como se o EF fosse, como se fosse assim, por exemplo, ó, x mais y igual a 22.642, e aqui x menos y igual a 11.504. Isso aqui que eu tô falando, tá bom? E aí você soma x com x, né? Dá 2x, ó. O y, quando você tirar y, né? Y menos y dá 0. E aí você soma esses dois aqui, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui, olha. Então ensino médio eu corto, porque ensino médio menos ensino médio, né, não dá nada. E aí aqui você soma também, tá? Então 4 com 2 dá 6, 0 com 4 dá 4, 5 com 6 dá 11, vai 1. 1 mais 2 dá 3, mais 1, 4. E 1 mais 2 aqui, 3. Então, olha, é como se fosse assim, tá? O dobro de alunos do ensino médio, né, do ensino fundamental, é 34.146. Então, eu quero saber o ensino médio. Tem que tirar esse 2 daqui, né? Como ele está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, fica 34.146 dividido por 2. E aí, ó, 3 por 2 dá 1, sobra 1. 14 por 2 dá 7. 1 por 2 não dá, põe o 0. Aí junto o 4 fica 14 por 2 dá 7. E 6 por 2 dá 3. Então dá 17.073, que corresponde à letra A. Vamos pro próximo. Vamos lá, 30. Uma chácara em formato de quadrado tem área de 8.100 metros quadrados. Então, olha, ela tem o formato de um quadrado e ela tem 8.100 metros quadrados. E o dono dessa chácara levantará um muro com certa altura em todo o perímetro dela. Então, o perímetro é a soma dos lados, né? Se o pedreiro cobra como mão de obra R$15 o metro linear, o metro linear seria o contorno, tá? Não é um metro quadrado, é um metro linear. Então ele cobra R$15 o metro linear do muro que será construído.
o valor gasto com a mão de obra será de... Então, olha, se a chácara é quadrada, né, em formato quadrado, ou seja, todos os lados têm a mesma medida, e ela tem 8.100 metros quadrados, então, para eu calcular a medida de cada lado, eu vou tirar a raiz quadrada de 8.100, né, que é isso realmente que significa a raiz quadrada, é a medida do lado de um quadrado, né, então a medida do lado do quadrado de área 8.100 vai ser a raiz quadrada de 8.100. Olha, eu acho que todo mundo sabe aí que a raiz quadrada de 81 é 9, né? Então, a raiz quadrada de 8.100 vai ser 90. Mas vamos supor, nossa, professor, mas eu não lembro, né? Eu não sei. Você pode fazer 90 vezes 90, né? Se fizer 9 vezes 9, 9 vezes 9, vai dar 81, beleza. Se fizer 90 vezes 90, ó, tem 2 zeros aqui, você coloca os 2 zeros no final. Mas se você não lembra, se for outro número, professor, e se for um número mais, né, sei lá, 5.025, 4.025, não sei. Aí o que você faz? Você fatora, olha. Divide aqui por 2, né? Aqui dá 4, aqui dá 0, aqui dá 50. Aí por 2 de novo, ó. Aqui dá 2, aqui dá 0, aqui dá 25. Né? Se fosse 2025, por exemplo. Poxa, não é um número tão óbvio assim, né? Então você tem que saber fatorar, tem que saber calcular a raiz. Então aqui vai dar 405. Aí por 5 vai dar 81. 81 dá por 3, que dá 27, que por 3 dá 9, que por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Aí na fatoração, como a gente quer a raiz quadrada, a gente vai pegar de 2 em 2, né? O 2 vezes 2 aqui é 2 ao quadrado, o 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, e esse 3 vezes 3, 3 ao quadrado também. Eu vou colocar tudo isso dentro da raiz. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Como está todo mundo elevado ao quadrado, então todo mundo vai sair da raiz quadrada. Então deixa o expoente lá dentro e sai multiplicando, né? O 2 vezes 5 vezes 3 vezes 3. Aí 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 3 dá 9, 10 vezes 9, 90. Ou seja, o lado desse terreno que tem o formato quadrado é de 90 metros, tá? Então, o perímetro aqui vai ser 4 vezes 90, ou seja, vai ser de 360 metros lineares, né? Então, ele vai construir 90 metros aqui, mais 90 desse lado, mais 90 aqui, mais 90 aqui. Ele vai murar o terreno todo, né? Ele vai levantar um muro com certa altura em todo o perímetro dela, tá? Então, a gente já calculou aqui, né, a quantidade de muro que ele vai fazer, né? Quantos metros de muro ele vai fazer. E como ele cobra R$15 cada metro, então é só eu fazer 360 vezes 15, certo? Então eu vou fazer 360 vezes 15. Se fosse 1 metro, ele ia cobrar 15. Se fosse 2 metros, ele ia cobrar 15 vezes 2. 3 metros, 15 vezes 3. Como é 360 metros, 15 vezes 360. Então aqui dá 0, aqui dá 30, vai 3. Aqui dá 15, 18. O 1, quando eu multiplico, repete todo mundo, né? Então aqui dá 0, 0, 14, vai 1, 5. R$5.400 que ele vai cobrar de mão de obra, então é a letra D. Vamos para a próxima? Questão 31. Após modelar uma situação problema com as variáveis x e y, Raquel apresentou a seguinte fração algébrica como resposta para o seu professor. Aí tem essa expressão aí, né? Essa fraçãozinha algébrica aí. Ao analisar a resposta dada por Raquel, o professor disse a ela que ainda era possível simplificar a fração. 2x. Após a simplificação, Raquel encontrou corretamente o resultado. Olha, o seguinte resultado. Aqui no numerador, então, olha, a gente vai pegar, posso somar x ao quadrado com x, nem x com xy e nem y, tá? Porque para eu poder somar, eu só posso somar x com x, xy com xy, y com y, x com x, número com número, tá certo? Então essa parte que a gente chama de parte literal, né, que as letras, elas têm que ser exatamente iguais, tanto na letra, né, quanto no seu grau aqui, no seu expoente, tá bom? Então, provavelmente a gente vai ter que fatorar, porque aqui embaixo está x menos 1, e a gente vai ter que cortar esse x menos 1, né? Porque aqui não tem nenhuma resposta tá em forma de fração, entendeu? Então, eu tenho que transformar alguma coisa aqui em x1, x menos 1. Trinômio quadrado perfeito, diferença de quadrados. Então, aqui dá pra gente fazer por agrupamento. Olha, esses dois primeiros. Qual é o fator que eles têm em comum? É o x.
né? Então, x ao quadrado menos x, eu coloco o x em evidência, e aqui dentro eu vou ver o seguinte, x vezes o que dá x ao quadrado? X vezes x, né? Repete o menos, aí x vezes o que dá x? Então, x vezes o que dá x? X vezes 1, certo? Se você fizer, você fez a fatoração, você vai tirar a prova. Ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x, beleza, tá certo? Agora deixa eu fatorar esse 2xy menos 2y. 2xy menos 2y. O que eles têm em comum? O que os dois têm em comum? Eles têm o 2 em comum e ambos têm y. Então eu vou colocar 2y em evidência. E aí eu vou me perguntar o seguinte, 2y vezes o que dá 2xy? Então é o x, né? Aí repete-se menos. 2y vezes o que dá 2y? Como é ele mesmo, né? Eu tenho que multiplicar por 1. Tá vendo? Então, a expressão vai ficar assim, ó, na forma fatorada. X vezes x menos 1 mais 2y vezes x menos 1. Aqui, apesar de ter tudo isso aqui, eu tenho só 2 termos, tá? Aqui eu tinha 4 termos, ó. Como que eu sei que eu tinha 4, né? Como que eu conto os termos? Eles são separados pelos sinais de mais ou de menos. Então, olha, eu tinha 4 termos, tá? Eles estão separados pelos sinais de mais e de menos. Tenho 4 monômios, né? E aí aqui, como tá multiplicando aqui, olha, é uma coisa só. Isso aqui é uma coisa só e isso aqui é uma coisa só, porque tá multiplicando, tá vendo? Então eu tenho 2 termos agora. E nesses 2 termos, eu tenho alguma coisa em comum, que é o x menos 1, né? Então, eu volto a colocar ele em evidência, né? Eu vou fazer de novo a fatoração, colocando o fator comum em evidência. E aí depois eu vejo o que dá para fazer. Olha, então ambos têm x menos 1. Então eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Como ambos têm x menos 1, coloca em parênteses. E aí, x menos 1 vezes o que dá isso aqui, ó. Falta o x, concorda? Falta multiplicar o x, então você abre outro parênteses, coloca o x. E agora eu vou para esse segundo termo aqui, olha. 2y vezes x menos 1. Então, x menos 1 vezes o que dá 2y vezes x menos 1? Tá faltando 2y. Então, vai ser mais 2y. E aí, aqui embaixo, repete o x menos 1. Tá vendo que dá para cortar agora? Como ele tá multiplicando, olha, eu posso cortar ele inteirinho com o denominador, que é x menos 1, entendeu? Você pode ter aprendido assim, mas meu professor falou que não posso cortar quando está subtraindo, quando está somando. Mas nesse caso, eu estou cortando o x menos 1 com o x menos 1, ou seja, é como se eu estivesse dividindo toda a expressão. Por exemplo, se o x valer 10, quanto que ia valer aqui dentro do parênteses? Não ia valer 9? Né? 10 menos 1, 9. E aqui embaixo não seria 9 também? Né? 10 menos 1, 9. Ó. Então, é a mesma coisa, entendeu? É como se eu estivesse dividindo, nesse caso aqui do 9, né? Como se eu estivesse dividindo por 9, entendeu? Simplificando por 9. Qualquer que seja o valor de x, eu posso fazer isso, tá? E só não pode ser 1, né? Mas aí, aqui o que sobrou? X mais 2y. Essa vai ser a resposta. X mais 2y, que vai ser a letra A. Certo? Vamos para a próxima, hein? 32. Uma chapa metálica plana precisa ser recortada para a finalização de um projeto. Essa chapa precisa ter o formato de um triângulo retângulo. Então, deixa eu já desenhar aqui um triângulo retângulo, né? Então, um triângulo retângulo ele tem um ângulo reto. Então, aqui eu coloquei um triângulo retângulo, onde aqui é o ângulo reto, que forma o L, né? Então, ela tem que ter o formato de um triângulo retângulo com o maior lado medindo 29 centímetros. Então, o maior lado é esse aqui, né? A hipotenusa. É o lado oposto ao ângulo reto. Então, quem forma o L são os catetos, né? Então, o outro lado, a hipotenusa, ele vai ser sempre o maior lado de qualquer triângulo retângulo. E o menor lado, medindo 20, aí você fala, nossa, professor, mas e aí, qual que é o menor? O menor, você coloca o que você quiser, tá? Você não precisa desenhar o triângulo assim, você pode desenhar ele assim, ó, por exemplo, tá? Se você desenhar ele assim, aqui vai ser o ângulo reto, aqui vai ser o 29 e o menor é esse, desenhe assim. Agora, se você desenhar assim, por exemplo, o menor vai ser esse, entendeu? Então, depende do jeito que você desenhou aí, tá? Eu desenhei assim, então o meu vai ficar desse jeito aqui.
A medida do terceiro lado em centímetros deverá ser igual a... Então eu posso colocar um x aqui, ou um y, um h, a letra que vocês quiserem. E a gente vai usar o teorema de Pitágoras, né? Então, triângulo retângulo, se eu sei dois lados, eu consigo calcular o terceiro pelo teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, né, 29 ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Um cateto é o x, vou colocar ele aqui primeiro, e o outro cateto é o 20. Então, eu coloco ele ao quadrado. Tá? Então, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eleva isso ao quadrado, né? 29 vezes 29, deixa eu fazer aqui que eu não sei de cabeça. Então, aqui dá 18, 26, aqui 18 vai 1, aqui 5, então vai dar 1, 4, 8, 8, 4, 1. Então, aqui dá 841 igual x ao quadrado mais 20 vezes 20, 400, né? 2 vezes 2 é 4, e aí põe 2 zeros. O que eu posso fazer? Ó, posso trocar todo mundo, tá? Eu gosto de deixar sempre o x, né? O x ao quadrado no primeiro membro. Então, eu vou passar o x ao quadrado mais 400 que estava no segundo membro, passo todo mundo para o primeiro membro, e o 841 que estava no primeiro membro, passa para o segundo membro. Tá? O que eu estou fazendo é mais ou menos isso aqui, ó. Vamos supor que você tem 7 igual a x. Então, qual é o valor de x? X igual a 7, né? O que eu fiz aqui? Ó, eu troquei o x e o 7 de membro, né? O 7 estava no primeiro, foi para o segundo. O x estava no segundo, veio para o primeiro. E eu não mexi no sinal de ninguém, entendeu? Então, eu posso mudar todo mundo de membro, né? Desde que eu mude todo mundo, tá? E não mudo o sinal de ninguém. Aí agora eu quero saber o valor de x. Mas antes eu tenho que saber o valor de x ao quadrado. Ou seja, eu tenho que tirar esse 400 daqui. Então, eu vou passar o 400 lá para o segundo membro. Ele vai mudar o sinal. E vai ficar 841 menos 400, que dá 441, né? E aí vem de novo o cálculo da raiz quadrada. Por isso que é importante você saber aí a raiz quadrada, para você não ficar testando números, né? Você poderia também ver assim, não, peraí, eu vi que 20 ao quadrado é 400, né? Então, eu vou tentar 21 vezes 21. Nesse caso aqui, né, vai dar certo, é 21 mesmo. Mas, se você quiser ter certeza, né, vai para faturação. Olha, 441, se você somar, você está vendo que o número é ímpar, então não divide por 2. Aí eu quero ver por 3. Soma os algarismos. 4 mais 4 mais 1 dá 9. É múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. Então, 441 dividido por 3, aqui dá 1, sobra 1. 14 por 2 dá 4, sobra 2. 21 por 3 dá 7. Ó, 1 mais 4 mais 7 dá 12. Múltiplo de 3, então dá por 3 de novo. Pego o 14 aqui, ó, 14 por 3 dá 4, sobra 2, né? 27 por 3 dá 9. 49 só divide por 7, que dá 7, e aí dividindo por 7 dá 1. Como é a raiz quadrada, né? Que eu vou querer saber, a raiz, o x ao quadrado é 441. Ou seja, eu sei que o quadrado desse número aqui, que eu quero saber, o quadrado dele é 441, né? Ou seja, ele vezes ele mesmo é 441. Então, qual é esse número? Qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 441? Para eu calcular, eu tenho que saber a raiz quadrada dele. E aí você coloca em quadrados aqui, né? Ó, o 3 vezes 3 fica 3 ao quadrado. E o 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Coloca isso dentro da raiz e, como todos estão elevados ao quadrado, eles saem da raiz quadrada, né? Como se tivesse que pagar um ingresso para sair da raiz. A raiz quadrada tem que estar elevado ao quadrado. Então, o x vai ser 3 vezes 7, que dá 21. Então, vai ser a letra A. Vamos para o próximo? 33. Em um teatro, as 525 poltronas estão disponibilizadas em filas e colunas, sendo o número de colunas 4 unidades maior que o número de filas. A numeração das poltronas é feita de forma sucessiva em cada fila, ou seja, na primeira fila estão as poltronas 01, 02, 03, 04, deixa eu colocar aqui. Então, na primeira fila tá 001, 002, 003, 004 e assim por diante. E lá na última fila vai estar, aí vai ter outra fila aqui, vai ter outra fila aqui, outra fila aqui, né? E aí lá na outra fila, lá atrás, vai estar 523, 524, 525. Tá? E aí tem as colunas aqui, né?
Carlos está sentado na poltrona número 257. Portanto, a fila em que ele está sentado é a... Bom, olha, o número de colunas é 4 unidades maior que o número de filas. Ou seja, se tiver 10 filas, vai ter 14 colunas. Então, eu vou colocar aqui, olha, eu vou chamar assim de o número de filas, eu vou chamar de F, tá? Então, o que vai ser F? Número de filas, fileiras. E o C, número de colunas. Bom, gente, aqui a informação que eu posso colocar é a seguinte, olha. O número de colunas é 4 unidades maior que o número de filas. Então, eu vou colocar assim, ó, o número de colunas é 4 unidades a mais, né? Ou seja, é o número de filas, ó, o F é o número de filas, mais 4. Por exemplo, se tiver uma fileira, vai ter 5 colunas. Se tiver 2 fileiras, vai ter 6 colunas, né? Deixa eu desenhar aqui, fica mais fácil para entender. Quer ver? Olha. Por exemplo, olha, se eu tiver aqui a poltrona número 1, a poltrona número 2, a poltrona número 3, a poltrona número 4 e a poltrona número 5. Olha, eu tenho uma fileira, tá vendo? Uma fileira. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 colunas. Ó, o número de colunas é o número de fileiras mais 4, certo? Aí vamos fazer outro exemplo. Vamos supor assim, nossa, eu não estou conseguindo ver o que eu vou ter que fazer, né? Então vamos dar outro exemplo aqui. Então, eu vou colocar agora que ela tem 2 fileiras, tá? Se ela tiver 2 fileiras, quantas colunas ela vai ter que ter? Ó, se ela tem 4 unidades a mais, né, de colunas, então ela vai ter que ter 6 colunas, concorda? Então vai ser assim, a poltrona 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí depois 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí beleza, professor, mas ainda não estou conseguindo ver nada, não estou conseguindo enxergar nada aqui. Então vamos para mais um exemplo aqui, olha. Então vamos supor que ela tenha 3 fileiras, tá? 3 fileiras, se ela tiver 3 fileiras, ela tem um número de colunas 4 a mais, né? Então ela vai ter 7 colunas, ó. Então ela vai ter a primeira fileira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na segunda fileira vai ter as poltronas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E na terceira fileira vai ter 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Agora imagina só você fazer isso até chegar no 525, né? É muita coisa. Mas dá pra gente estabelecer uma relação aqui, ó. Por esses 3 exemplos, dá pra estabelecer uma relação, olha. Nesse primeiro exemplo, eu tinha uma fileira e 5 colunas. E aí, eu tinha 5 poltronas, né? Então, vamos chamar assim o número de poltronas de X, tá? Ou P. Vou colocar P, para não ficar colocando só X, né, professor? Então, P vai ser o número de poltronas. No primeiro exemplo, eu tinha uma fileira e 5 colunas. Então, o número de poltronas foi de 1 vezes 5, ou seja, 5. No segundo caso ali que eu fiz, eu tinha 2 fileiras e 6 colunas, né? Então, eu tinha 2 fileiras, 6 colunas. Então, quantas poltronas? 12, né? Ou seja, deixa eu fazer a continha aqui. 2 vezes 6, 12. No terceiro exemplo, eu tinha 3 fileiras e 7 colunas. Ou seja, eu tinha 3 vezes 7, 21 poltronas. Tá vendo o que está acontecendo aqui? Você está multiplicando a quantidade de fileiras vezes a quantidade de colunas e está dando a quantidade de poltronas. Então, eu tenho que multiplicar um número por outro número, e isso tem que dar 525, certo? E eu sei que um número aqui vai ser 4 unidades maior do que o outro, certo? Só que eu tenho que achar quais são esses 2 números, né? Que um número é 4 unidades maior que o outro. Tem várias maneiras de eu fazer isso, eu posso ir testando, né? Mas uma maneira que eu posso fazer isso, por exemplo, é fatorando. Por exemplo, olha,
Você pega aqui o 525 e fatora ele, vê quais são os fatores, né? Por exemplo, aqui o 5, 1 vezes 5 dá 5, o 12, você poderia ter 2 vezes 6, poderia ter 1 vezes 12, poderia ter 3 vezes 4, né? Mas os dois números que multiplicados dá 12 e que a diferença entre eles dá 4 é o 2 e o 6, né? O 21 eu teria, por exemplo, 1 vezes 21 que dá 21 e o 3 vezes 7 que dá 21. Eu tenho duas opções, só que apenas uma, a diferença é 4, entendeu? Ó, no caso do 12 aqui. No caso do 12 eu teria 1 vezes 12, 2 vezes 6 e 3 vezes 4. Eu tenho três opções, né? 3 multiplicações que dá 12. Só que só uma, a diferença é de 4 unidades, que é o que eu quero, né? O número de colunas tem que ser 4 unidades maior que o número de fileiras. Então, olha, dividindo o 525 é um número ímpar. Então, ele divide, tô vendo que ele termina em 5, então eu já vou dividir por 5. Aqui dá 1, aqui dá 0, aqui dá 5. Divide por 5 de novo. Aqui dá 2, aqui dá 1. Aí o 21, posso dividir por 3, dá 7, e por 7 dá 1, olha. Então, deu esses fatores aqui. Ou seja, o 525, ele pode ser escrito como 5 vezes 5 vezes 3 vezes 7. Então, quais são as possibilidades para multiplicar dois números e dar 525? Eu poderia encontrar os divisores dele, né? Ficaria mais fácil. Não sei se vocês sabem como calcula o divisor, mas, por exemplo, olha, os divisores são aqueles números, né, que eu peguei do 12 aqui. Quais são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Divisor de 21, 1, 3, 7, 21. Divisor de 5, só o 1 e o 5, é um número primo. Como que eu faria para encontrar os divisores do 525? Olha, aqui eu coloco 1, que ele é divisor de todo mundo, né? Aí aqui eu vou multiplicando, olha. Deixa eu fazer uma linha aqui. Vocês provavelmente já fizeram isso, ó. 1 vezes 5 dá 5. Agora eu venho para esse 5 aqui, ó. E vou multiplicando todos esses pelos de baixo dele. Esse aqui eu já fiz, já multipliquei. Agora eu vou multiplicar por esse 5 aqui, ó. Então, 1 vezes 5, 5. 1 eu tenho que multiplicar por esse 5, por esse, pelo 3 e pelo 7. Aí põe uma vírgula. Agora, esse 5 aqui, ó. Multiplica por quem está embaixo dele, ó. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 7, 35. Aí, esse daqui já foi. Agora, eu vou multiplicar dessa linha aqui, ó. 5 vezes 3, 15. Já coloquei, não vou pôr de novo, né? Já tenho 15 aqui, ó. 25 vezes 3, 75. E agora com a última linha, ó. 5 vezes 7, 35. Já tem aqui, tá vendo? Então, não vou colocar de novo. E 25 vezes 7 dá 175. E aí agora eu vou... Já multipliquei aqui pelo 3, né? Agora eu vou multiplicar essa linha aqui, ó. Pelo 7. 3 vezes 7, 21. 15 vezes 7, 105. 75 vezes 7 vai dar o 525, né? Nem preciso fazer a conta, porque o próprio número é divisor dele mesmo. Então, quais são os divisores de 525? Ó? Então, ó, divisores de 125, de 525, são o 1, o 3, né? Ó, deixa eu riscando aqui, ó. 1, o 3, o 5, o 7, o 15, o 21, 25, 35, 75, deixa eu riscar ele aqui, aí depois 105 e 525. Então, esses são os divisores, ou seja, vai ter dois números que eu vou multiplicar e vai dar 525, né? Só que além disso, vai ter dois números que a diferença é 4, certo? Provavelmente, se você está prestando atenção, você já viu quais são esses dois números. Mas, por exemplo, eu poderia escrever também numa linha, ó, que seria mais fácil, né?
Ó, 1, 3, 5, 7, 15, 21, 25, 35, 75, 105, 525. Se você multiplicar os extremos, ele vai dar 525. Ou seja, se eu fizer 1 vezes 525, dá 525. Então, você poderia fazer isso, ó. 1 vezes 525, opa, dá 525. Depois é o 525. Então, 525 multipliquei por 1. Agora aqui, ó, 3 vezes 175 também dá 525. Mas a diferença entre eles não é 4. Então, vou pegar o terceiro e o antepenúltimo, ó. 5 vezes 105 também dá 525. Vou pegar o próximo, ó. 7 vezes 75 também dá 525, mas não é ele. 15 vezes 35. Ó, se você multiplicar 15 vezes 35, vai dar 525. Mas a diferença entre eles não é de 4 unidades, é de 20 unidades, né? E aí, por último, aqui eu tenho o 21 e o 25. E a diferença é de 4 unidades. Então, ele vai ter aqui, olha, o número de colunas é 4 unidades a mais que o número de fileiras, né? Então, o número de colunas vai ser 25 e o número de fileiras vai ser 21. Então, olha, Carlos está sentado na poltrona de número 257. Bom, como ele tem 21 fileiras, então quer dizer que ele vai do 1 até o 21 na primeira fileira. Aí na segunda fileira começa no 22, né? E vai indo até o 42, de 21 em 21, né? Aí a terceira fileira começa no 43 e vai indo até o 63. Você pode ir fazendo assim até achar qual fileira que ele tá. Ou então você pode ir fazendo assim também, olha. 257 você divide por 21. Então eu vou dividir 257 por 21, porque eu sei que cada fileira tem 21 poltronas, né? Então, ó, 25 por 21 dá 1. Aí sobra 4. Abaixo 7 aqui dá 2, né? 21 vezes 2 dá 42, sobra 5. Então, olha, na poltrona 12, se você fizer 12 vezes 21, vai dar um número que vai sobrar 5 ainda, entendeu? Então, vai dar um número 252, né? Se você fizer 21 vezes 12, olha, 21 vezes 12. Então, aqui dá 2, 2 vezes 2, 4. Aqui repete, né? Aqui dá 1, aqui dá 2. Olha lá, ó, dá 252. Ou seja, na fileira número 12, na 12ª fileira, vai terminar com 252. Então, você vai indo aqui de 21 em 21. Vai chegar uma hora que vai estar... deixa eu apagar aqui, ó. Você fazendo de 21 em 21, vai chegar uma hora em que a última poltrona aqui vai ser 252, né? E qual vai ser essa fileira? Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira, essa aqui é a 12ª. E aí vai começar de novo lá, ó, 253, 254, 255, 256, 257, ou seja, vai estar na 13ª fileira, que vai ser a letra D. Certo? Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso, né, do que os outros aí que estavam bem fáceis. Mas é importante vocês saberem os divisores, ou então você vai testando os números, né? Você acha, fatora o número e vai vendo aqui quais números você pode multiplicar aqui, né? Por exemplo, você faz 5 vezes 3, 25 vezes 3, 25 vezes 7, 3 vezes 5, 7 vezes 3 aqui, né? 21 vezes 5, 21 vezes 25, né? Você poderia juntar aqui, ó, 3 vezes 7, 21, 5 vezes 5, 25, aí você chega lá também, tá? Você pode ir testando, né? Se você não lembrar como que calcula os divisores, tá certo? Vamos pro próximo. Questão 34. Maurício está jogando no seu computador e seu objetivo é fazer com que um avião inicie um trajeto com partida no ponto A. Então, cadê o ponto A aqui? Olha. Então, o aviãozinho dele vai sair do ponto A, passe pelo ponto B que está aqui
Então ele vai fazer essa trajetória aqui, né? Sai do ponto A, vem aqui para o ponto B e chegue a um ponto C, no primeiro quadrante do sistema cartesiano, de modo que os pontos ABC sejam os vértices de um triângulo isósceles, pelo menos os dois lados com a mesma medida. Então, como ele não está falando, deixa eu ver, de altura 4 unidades em relação à base AB. A figura a seguir representa a tela do computador de Maurício. Então, olha, como a altura em relação à base, né, é de 4 unidades, então a base está aqui, né? Então, olha, aqui é 1, aqui é 2, 3, 4 unidades. Vai dar bem aqui, ó. Triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais, de mesma medida. Então, ele vai vir, olha, o ponto C vai vir daqui até aqui. E daqui até aqui, ó. Pronto, formei um triângulo isósceles, tá vendo? Então, ele vai sair de A, vai vir para B e depois vai chegar aqui no ponto C. Tá. Para atingir o objetivo, Maurício precisa digitar as coordenadas x, y dos pontos na ordem. Primeiro as coordenadas do ponto A, depois do ponto B e por último as coordenadas do ponto C. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as coordenadas que Maurício pode digitar para o ponto C. Ah, do jeito que eu desenhei aqui, não tá dando, né? Porque, olha, o ponto C é esse aqui. E a coordenada aqui nesse ponto é 4 e 6, ou seja, é 4 e 6. Primeiro eu coloco a coordenada x, né, que é aqui, ó, 4. Aí você sobe e vê aqui no y, 6. E não tem essa alternativa aqui. Bom, como a área dele é 4 unidades, esse lado C aqui, esse ponto C, ele pode vir para cá, né, que ainda vai ser 4 a altura, ó, a altura é medida em linha reta, né? Aqui também seria... poderia ser o ponto C, tá? Aqui poderia ser o ponto C, aqui poderia ser o ponto C, em qualquer ponto daqui, né? Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Só que para ele ser isósceles, ele tem que ter dois lados iguais. Então, por exemplo, se fosse aqui, olha, se fosse aqui, ele já não seria isósceles, né? Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Ó, dá pra ver que esse lado aqui, né, o lado AC é maior que o AB, que o BC, né? Então não dá. Mas dá pra eu ver também, se você for testando aqui, que esse aqui, olha, tem altura 4. E ele tem altura 4, aqui tem 4 também, não tem, ó? Esse lado aqui eu sei que tem 4. Aqui ele seria isósceles, não seria? Você fala, ué, professor, mas aí não é um triângulo retângulo? É um triângulo retângulo em relação aos ângulos, né? Mas o triângulo isósceles classifica o triângulo em relação aos lados, tá? Em relação aos lados, eu tenho escaleno, que é quando os lados são todos diferentes, tem o isósceles, quando tem dois lados iguais, e o equilátero, que tem os três lados iguais. Então, nesse caso aqui, ele é um triângulo isósceles, né? Então, poderia ser esse aqui? Poderia. Mas vamos ver se tem essa coordenada aqui, olha. Essa coordenada é a coordenada 6, 6. Não tem na resposta aqui, né? 6, 6. Então, não é. Então, deixa eu tentar outro aqui. Então, não é essa aqui. Mas tem outra aqui, dá pra vocês verem aqui, ó. Aqui também vai ter 4, não vai, de altura? E qual é essa coordenada aqui? Se for aqui, ó. Ó, aqui é 4 também, tá vendo? 1, 2, 3, 4. E aí aqui, né, eu tenho um triângulo retângulo, mas ele é isósceles, porque tem dois lados iguais. E qual seria a coordenada do ponto C aqui? Seria 2 e 6. E eu tenho aqui, né, na letra A, eu tenho aqui. Então, pode ser o ponto 2 e 6? Pode. Poderia ser esse daqui, poderia ser aqui, ou poderia ser aqui, né? Entendeu? E aí ele seria isósceles, porque ele tem que ter altura em relação à base AB, de 4, né? Então ele tem que estar aqui nessa aulinha aqui, olha. Entendeu? Na y igual a 6, né? Então eu teria só essas duas opções aqui, ó. Uma dessas duas, né? 8 e 6 ele já estaria bem pra cá, assim, ó. E aí não seria mais isósceles, né? A altura ainda seria 4, mas eu não teria dois lados com a mesma medida. Tá?
Então vai ser a letra A. E aí aqui você tem que, né, ir desenhando e tentando aí, passa a borracha, tenta outra, até você chegar no resultado que é 2 e 6. Vamos para a próxima? Questão 35. Ao resolver uma situação problema, Sérgio chegou ao seguinte resultado. Raiz quadrada de 48 dividido por raiz quadrada de 6. O resultado encontrado por Sérgio é equivalente a... Então, olha, quando eu tenho uma fração de raiz quadradas, né, essa fração... Assim como no produto, quando eu tenho uma multiplicação, eu posso transformar em uma só. Posso fazer isso aqui, ó. Do mesmo jeito, se eu tivesse, por exemplo, uma raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 48, eu poderia pôr tudo dentro de uma raiz só. Já na adição e subtração, eu não posso fazer isso. Mas na multiplicação e na divisão, eu posso colocar tudo numa raiz só, da mesma coisa, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma raiz quadrada de 64. E aí eu vou dividir por uma raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 64 é 8, não é? E a raiz quadrada de 16 é 4. Isso aqui não dá 2? Dá 2. Mas eu poderia colocar tudo numa raiz só e fazer 64 dividido por 16. 64 dividido por 16 é a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Tá vendo? Então eu posso fazer das duas maneiras. Ou eu calculo uma raiz separada da outra, né? Se elas forem exatas é até mais fácil. Mas se elas não forem exatas, como é o caso aqui, do 48 do 6, aí eu posso dividir. Então dividindo raiz quadrada de 48 por 6, dá a raiz quadrada de 8, né? Raiz quadrada de 8. Aí você olha aqui na resposta, nossa, professor, mas não tem raiz quadrada de 8. O que você tem que fazer? De novo eu vou ter que fatorar. Fatoro 8. Divide por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. A raiz quadrada de 8, aí eu vou pegar de quadrados em quadrados, né? Esse com esse dá 2 ao quadrado. Esse 2, ele não tem outro para entrar com ele, ele entra sozinho. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. E aí, da raiz quadrada, só sai quem está elevado ao quadrado. Quem não está, fica lá dentro. Então, esse primeiro 2 aqui, ó, ele sai da raiz. Sem o expoente dele. O expoente dele é o ingresso que ele pagou para sair da raiz. Mas esse 2 aqui, ele não sai da raiz. Ele continua lá dentro, porque ele não tinha expoente 2. Então, o resultado vai ser 2 raiz quadrada de 2. Que vai ser a letra A. Certo? Vamos para a próxima, hein? Questão 36. Carlos sabe que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Mas ele precisa da relação entre litro e centímetro cúbico, de modo a interpretar uma informação de forma correta. Efetuando-se corretamente a transformação, Carlos chegará à conclusão de que 1 litro corresponde a... Então, olha, a gente tem uma tabelinha, né, de decímetros, é a unidade de comprimento, né? Então a gente tem aquela tabelinha assim, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? São os múltiplos e submúltiplos do metro. Pra gente não interessa o que tá ali, né? À esquerda ali, né? Eu vou deixar aqui só pra... Vocês devem ter aprendido isso só para recordar. Então, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Então, quando eu estou transformando, né, de metro para centímetro, eu coloco só um algarismo em cada coluna, né? Por exemplo, se eu quiser saber 1 metro, quantos centímetros são? O que eu faço? Eu ponho 1 aqui no metro e venho completando com zeros. 1 metro são 100 centímetros. Então, você vem e coloca aqui 100. Né? Beleza. Agora, e se fosse o quadrado? 1 metro quadrado, quantos... Deixa eu mudar aqui. Quantos milímetros quadrados seriam? Então eu venho e coloco 1 metro aqui. E aí eu vou colocando 2 algarismos em cada casa. Então seria 1 milhão de milímetros quadrados. Certo? Olha, tem 2, 4, 6 zeros. Agora, metros cúbicos, né? É isso que eu quero saber aqui. Agora são cúbicos. Como são cúbicos, eu vou colocar 3 algarismos em cada casa, né? Em cada coluna aqui.
Então ele quer saber 1 decímetro cúbico. 1 é isso aqui, ó. Isso aqui é 1. Eu não posso colocar assim, professor, mas você não falou que tem que colocar 3? Mas se eu colocar 3 assim, ó, isso aqui é 100 decímetros cúbicos. Né? Então, para ser 1, tem que ser 001. Né? Tem que ser só 1 aqui, ó. Tá? Isso é 1 decímetro cúbico. Como ele quer saber em centímetros cúbicos, então eu tenho que colocar aqui, ó, 3. Se ele quiser saber em milímetros cúbicos, eu colocaria mais 3 aqui, ó. Entendeu? Se eu quiser saber em metros cúbicos, eu colocaria um 0 e 00, ó. Seria 0,001 metros cúbicos. Então, 1 decímetro cúbico, né, se fosse em metros, corresponderia a 0,001 metros cúbicos. Mas como ele quer saber em centímetros cúbicos, né, então apaga isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, ó. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos. Certo? Então vai ser a letra C. Vamos para a próxima? Questão 37. Para produzir um lote com certa quantidade de uma mesma peça em um período de 1 hora e 15 minutos, são utilizadas 4 prensas hidráulicas iguais, trabalhando ao mesmo tempo. Para realizar a mesma produção utilizando-se apenas 3 dessas prensas nas mesmas condições das anteriores, o período de tempo esperado é de... Então, olha, quando eu utilizo 4 prensas, aqui já dá para saber que é uma regrinha de 3, né? Prensas. Então, quando eu utilizo 4 prensas, eu vou colocar aqui tempo. 1 hora e 15 minutos. Eu vou transformar isso aqui em minutos, tá? Porque não vai dar para mim colocar 1 hora e 15 minutos, que fica ruim, né? Então, 1 hora e 15 minutos são quantos minutos? 1 hora e 60 mais 15, 75. Trabalhando ao mesmo tempo. Para realizar a mesma produção, utilizando 3 dessas prensas, né? Então, eu vou colocar X aqui, olha. Nas mesmas condições, o período de tempo esperado é, então, como eu quero saber o tempo, eu ponho X aqui, tá? E aí, uma pergunta que eu tenho que me fazer é o seguinte. Eu estou diminuindo o número de prensas, tá vendo? Então, está diminuindo o número de prensas. Eu coloco uma setinha para baixo. Se eu diminuo o número de prensas, para produzir a mesma quantidade de peças, né? Vocês acham que o tempo vai diminuir também ou vai aumentar? Então, se eu diminuo o número de prensas e eu preciso fazer a mesma quantidade, né? Por exemplo, uma prensa quebrou e eu preciso fazer aquela mesma quantidade. Vocês acham que vai gastar mais tempo ou menos tempo? Ou seja, esse número de baixo aqui, ó, ele está menor que o 4. Eu tenho que saber se o X ele vai ser menor que o 75 também. Então, você acha que ele vai gastar mais tempo que 75 minutos ou ele vai gastar menos tempo que 75 minutos? Com uma prensa a menos, né, diminuindo o número de prensas, vai aumentar o tempo, concorda? Então, essas duas grandezas, geralmente o tempo, gente, ele é inversamente proporcional. Tá? Então, se eu diminuo o número de prensas, vai aumentar o tempo. Eu vou gastar mais tempo para produzir o mesmo número de peças. E aí, se fosse uma regrinha de 3 normal, né? Eu faria assim, ó, 4 sobre 3 igual 75 sobre x. Mas, como elas são inversamente proporcionais, então eu tenho que trocar aqui, olha. Trocar qualquer um dos membros, tá? Mas eu vou trocar aqui. Coloco o x em cima, né? E o 75 para baixo. Tá vendo? Ó, troquei aqui. E aí você faz normal a regra de 3, ó. 3 vezes x dá 3x. 4 vezes 75 dá 300, né? Aí divide aqui, o 3 está multiplicando, passa para baixo, dá 300 dividido por 3, que dá 100. E aí não tem 100 minutos aqui, né? Então eu tenho que transformar isso em horas, ó. 100 são 60 mais 40, ou seja, 1 hora e 40 minutos. Então ele vai gastar 1 hora e 40 minutos, que é a letra B. Certo? Vamos para a próxima. 38. Certo capital ficou aplicado por um período de 8 meses no regime de juros simples, com taxa de juros de 15% ao ano, gerando um montante de R$ 3.520. O valor do capital aplicado foi de...
Tem fórmulas aí, né, para calcular juros. Eu não gosto muito de fórmulas, não. Mas isso aqui dá pra gente fazer o seguinte, olha. 15% ao ano, né? Eu posso fazer uma regra de 3, tá? Então, num ano, vou colocar aqui tempo e juros. Então, olha, em um ano, ou seja, 12 meses, né? O tempo aqui tá em meses, tá? 12 meses, 15%. E em 8 meses, quantos por cento são os juros? Então, vou colocar X. Então, como é menos tempo, menos juros vai ser cobrado, tá? Então, as duas grandezas são diretamente proporcionais, eu já faço a regra de 3 normal, olha. Então, vai ser 12 sobre 8 igual a 15 sobre X. Multiplica cruzado, 12 vezes X dá 12X igual 15 vezes 8, 120. Então, vai dar 120 dividido por 12, 10, né? 10%. Ou seja, então, como se ficasse um ano, ele teria rendido 15%. Mas como ele só deixou 8 meses, então ele rendeu 10%. Então, olha, ele rendeu 10% em 8 meses. E aí ele tinha colocado um valor lá, que eu não sei quanto que é, né? Eu vou chamar de Czão, tá? Então era o capital inicial, né? Não é a banda não, tá? É o valor aplicado no começo, tá? Eu fui lá e apliquei esse capital aqui inicial, né? É o valor que eu coloquei antes, tá? Então vai ser o valor inicial, o valor colocado, aplicado, né? Deixa eu colocar aplicado, fica melhor. Então, ó, certo capital ficou aplicado, né? Então vai ser o valor aplicado inicialmente, entendeu? Aí esse valor, ele rendeu 10% nos 8 meses que ele ficou lá. E ele, quando a pessoa foi lá tirar o dinheiro, ele foi lá ver o extrato dele, tipo assim, né? Chegou lá, vim retirar o dinheiro que eu apliquei há 8 meses atrás no banco. Aí você falou assim, beleza, então vou te dar 3.520. Ele falou, nossa, legal, beleza, né? Mas eu quero saber quanto que ele aplicou, entendeu? Quantos reais ele aplicou? Ele aplicou menos do que 3.520, né? E todas as alternativas aqui estão abaixo disso, né? Então não dá para mim descartar nenhuma por enquanto. Uma coisa que eu poderia fazer é ir testando questão por questão, a alternativa por alternativa. Por exemplo, já que ele rendeu 10%, eu poderia fazer aqui 2.900 mais 290. 10% é fácil, né? Só você tirar um zero aqui, olha, como tudo termina em zero, eu poderia fazer aqui, ó, mais 290. Isso aqui dá 3.190. Aí você já descarta, não é 2.900. Deixa eu tentar 3.000. 3.000, se ele rendeu 10%, vai ser mais 300. Então 3.300, não é 3.000 também. Deixa eu tentar 3.100. 10%, 310. Então aqui dá 3.410. Pronto, vai ser a letra D, né? Ou seja, vai ser 3.200 mais 320. Ó, 0, 2, 5, 3. 3.520. Então vai ser a letra D, certo? Você pode ir testando, né? Mas vamos supor, não, professor, não quero testar não. Quero saber como é que faz, né? Vai que os valores não são assim, facinhos assim, né? Então vamos ver aqui como é que a gente faz. Ele rendeu 10% em 8 meses, ou seja, eu poderia fazer uma outra regra de 3 também, tá? Você vê aqui que tem várias maneiras de fazer, né? Então, o capital inicial, vou colocar, eu chamei de Czão, né? Então vai ser o capital, o valor, tá? Vou colocar valor aqui, né? Fica mais fácil. O valor e a porcentagem. Olha, o capital inicial, que é o C, ele era 100%, tá? Por exemplo, se eu falasse assim para você, olha, eu apliquei 3.000 reais e ele rendeu 100%, ou seja, se eu coloquei 3.000, o 3.000 era 100%, se ele rendeu 100%, então quer dizer que ele rendeu 3.000, então quando eu for lá retirar, eu vou ter 3.000 mais 3.000, 6.000, certo?
Então, o valor que eu apliquei era de 100%. Como ele rendeu 10%, então o valor que eu tinha lá 8 meses depois era de 110%. Entendeu? Ele era 10% a mais, né? Era os 100% mais 10. Tá certo? E esse valor aqui é o 3.520. Então, o 3.520 é o valor que eu tinha colocado, que corresponde a 100%, mais os 10% que ele rendeu, entendeu? Ou seja, vai ser 110%. E aí você faz uma regrinha de 3 aqui normal, ó. C vezes 110 dá 110C, igual 3.520 vezes 100, é o 3.520, e põe 2 zeros no final, né? Aí o C vai ser esse número aqui, né? 352.000 dividido por 110. Pode cortar um zero. E eu vou fazer essa conta aqui, olha. 35.200 dividido por 11. Aí 35 por 11 dá 3. 3 vezes 11, 33. Sobra 2. Abaixo 2. 22 por 11 dá 2. Não sobra nada, né? Aí abaixa esses 2 zeros e põe 2 zeros aqui, ó. Ou seja, 3.200, letra D. Certo? Vamos pro próximo. Questão 39. Hoje, Elisa tem 1,76 metros de altura. E comparada à sua altura há 2 anos, houve um aumento de 10%. Sendo assim, a altura de Elisa há 2 anos era de mesma coisa da questão anterior. Eu posso pegar e ir testando os números. Por exemplo, eu pegaria aqui, ó, 1,60, né? Ela tinha 1,60. 10% de 1,60 são 16 centímetros. Né? Então, pronto, já achou 1,76 aqui, tá vendo? 16 centímetros é assim que eu represento, né? Não chega nem a 1 metro, tá? Então aqui já dá 1,76, ó. Pronto, primeira que eu testei já deu certo. Mas vamos supor, né, que eu não queira fazer assim. Ah, não, professor, sim, tá muito fácil, eu quero fazer de outro jeito. Beleza, vamos fazer a regrinha de 3 então. Olha, a altura que ela tem hoje é 1,76, né? E aqui eu vou colocar a porcentagem, tá? A altura que ela tem hoje é 1,76. Eu posso colocar tudo em centímetros também, né? Fica mais fácil. Ó. E aí fica 176 centímetros, tá? Essa altura de hoje, ela é a altura que ela tinha antes mais 10%. Então, corresponde a 110%, tá? E a altura que ela tinha há 2 anos atrás, eu vou chamar de 100%, tá? E aí vou chamar de, pode colocar A, colocar X aqui, tá? Então, a altura que ela tinha antes, eu vou chamar de X e correspondia a 100%. E aí, hoje, né, como ela cresceu 10% em relação a 2 anos atrás, então hoje ela tem 1,76. Então, como é 10% a mais, era a altura que ela tinha antes, que era 100%, mais os 10%, entendeu? E aí aqui eu tenho que lembrar que a altura está em centímetro, depois eu tenho que pôr uma vírgula ali, né? Tem que dividir por 100, né? Então eu vou fazer aqui, ó, x vezes 110 dá 110x. Isso podia usar outra porcentagem, né? Mas usou a mesma do exercício anterior. 176 vezes 100, repete 176 e coloca 2 zeros no final. O 110 está multiplicando, passa para lá dividindo, corto um zero aqui e vou dividir 1760 por 11. 17 por 11 dá 1, sobra 6, abaixo 6 dá 6, aqui dá 66, sobra 0, e abaixo esse 0 aqui, põe um 0 aqui, ó, 160 centímetros, que vai ser 1,60 m, certo? Última, questão 40. Os campos de futebol têm medidas regulamentadas internacionalmente. O centro do campo é marcado com um ponto situado no meio da linha que divide o campo em 2 partes iguais. Então, ó, acho que todo mundo aí conhece o campo de futebol, né? Então ele está dizendo o seguinte, ó, o centro do campo é marcado com um ponto situado no meio da linha que divide o campo. Então, vamos supor que o meio seja aqui, ó. Não está exatamente no meio, né? Mas vamos supor. E aí, o meio do campo é simbolizado por um ponto aqui, bem nesse meio, tá?
divide o campo em duas partes iguais, né? Ponto esse que é o centro de um círculo. Então tem um círculo aqui. Acho que todo mundo já viu, né? Então faz de conta que o círculo está bem centralizado, tá, gente? Denominado círculo central, cujo diâmetro é de 18,3 metros. Então o diâmetro, essa medida aqui, o diâmetro ele vai de uma ponta até a outra passando pelo centro, tá? Eu não posso chamar isso aqui de diâmetro, isso aqui é corda, né? Então o diâmetro ele vai de uma ponta a outra, de uma borda a outra da circunferência, passando pelo centro, tá bom? Então assinale a alternativa que contém o valor mais aproximado do perímetro desse círculo central. Então eu tenho que saber a fórmula aqui do comprimento da circunferência, né? Então o comprimento é 2πr. Aqui ele não deu o valor de π, né? Então eu acho que é para usar 3,14, né? Então o comprimento 2r é 2 vezes raio, que é o diâmetro, né? Então 2 vezes r, porque é assim, olha, eu tenho aqui um círculo, né? E o que é o diâmetro? Se eu chamar isso aqui do centro, olha, vamos supor isso aqui é o centro, isso aqui é o diâmetro, tá? E é igual o raio da bicicleta, né? O que é o raio da bicicleta? Ele vai do centro aqui do eixo, né? Até a borda. Isso é o raio, ó. E daqui para outra borda também é o raio, né? Então quer dizer que o diâmetro, que é tudo isso aqui, ó, ele é 2 vezes o raio, né? Então na verdade o comprimento da circunferência ela também pode ser calculada como diâmetro vezes π, entendeu? Então se ele te deu o diâmetro, né? Ó, o diâmetro é 18,3, então eu posso colocar o diâmetro aqui, entendeu? Porque ele é o dobro do raio, né? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, como eu tenho aqui 2πr, né? Ou 2r, isso aqui é a mesma coisa, tá, gente? Olha, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, 2πr é a mesma coisa que 2rπ. E 2r é o d, é o diâmetro. Então, o comprimento vai ser 18,3 vezes 3,14, que é o valor de π. Não sei se usou 3 aqui. Acho que não, né? Senão ia dar 54,9. Bom, se fosse 3 ia dar 54,9. Então já dá para saber o que é isso aqui, ó. Mas vamos fazer a conta aqui, olha. 18,3 vezes 3,14. Que é o valor do π aproximado, né? O π é um número racional, ele tem infinitas casas decimais, tá? Mas vamos colocar 3,14 aqui. Ele não colocou aqui no problema, mas é um número que você tem que saber, tá? Se colocar π aí, usa 3,14, que vai dar um valor aproximado, né? Como aqui mesmo tá falando, é aproximado. Então vê que os números eles são bem distantes um do outro, né? 115, 73, 57, 36. Se eles fossem muito próximos um do outro, provavelmente ele daria o valor de π ali, né? Mas como os números são bem espaçados, então ele não deu aqui. Então, ó, vai dar 3 linhas aqui essa multiplicação, né? Então, ó, 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 4 vezes 8, 32, com 1, 33, vai 3. 4 vezes 1, 4, com 3, 7. Aí põe o maisinho aqui. Agora é a vez do 1. Quando multiplica 1 é só repetir, né? Ó, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Agora eu ponho o maisinho aqui, ó, embaixo do 3. O maisinho é sempre embaixo da unidade do número que está em cima, né? Por exemplo, 732 que está aqui na primeira linha, ó. Ele é 7 centenas mais 3 dezenas mais 2 unidades. Então, na segunda linha, eu ponho mais embaixo da unidade, do algarismo da unidade. Então, o número aqui da segunda linha é 183. Uma centena, 8 dezenas, 3 unidades. Eu ponho maisinho embaixo da unidade. Quando eu estudava, né, eu colocava 2 maisinhos aqui, ó. Então, se você preferir, né, pôr 2 zeros ou 2 maisinhos, eu acho até melhor para você não se confundir. Se tivesse outra linha, seria 3 maisinhos, ó. Entendeu? Sempre embaixo do algarismo da unidade, do número de cima. E agora eu vou multiplicar o 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. E aí você soma isso aqui, vai dar 17, 24, vai 2, 6, 7, 5, ó.
Então, você vai contar quantos algarismos tem depois da vírgula, né? No 18,3 tem um algarismo depois da vírgula. E no 3,14 tem 2 algarismos depois da vírgula. Então, lá no resultado final vai ficar 3 algarismos depois da vírgula, que são o 2, o 6 e o 4. Então, dá 57,462, que é a letra C, ó, 57,5, né? Como ele falou aproximadamente, então deu 57,5. Bom, gente, isso aqui é mais assim, a prova tá mais facinho, né, do que dos anos anteriores. Esse vídeo foi mais para mostrar como foi a prova mesmo, né? Por isso que eu fiz aí de uma maneira, tentei fazer de uma maneira mais rápida aí para gastar menos tempo, tá? Porque, né, às vezes o pessoal já está estudando, então você não quer ficar vendo o professor fazendo cálculo. Mas se vocês tiverem dúvida de alguma questão, você coloca aí, tá, a dúvida que você tem, e eu tento, né, explicar ou fazer outro vídeo aí, tá, explicando alguma dúvida sobre fatoração, sobre, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Eu procurei fazer o mais rápido possível, né, para não gastar muito tempo e mostrar mesmo como que foi a prova para você que vai estudar, tentar fazer a prova. Lembrando que a prova é da VUNESP, né? Então qualquer concurso aí que você for fazer da VUNESP vai ser mais ou menos aí a parte de matemática vai ser mais ou menos aí nessa linha aí, tá bom? Então boa sorte para você que vai fazer a prova e bons estudos, tá? Tchau.